Ai, cansei desse negócio de bloco, diretor. Chega. Vai, toca logo essa musiquinha aí, vamos. Eu sei que eu falo de bloco o tempo todo, vamos fazer um bloco, aprender um bloco, mas a gente chega de bloco. Cansei, diretor. Chega. Chinelo agora. Chinelo não cheguei a esse ponto de desespero, esse nível de desespero, minha gente. Hoje em Just Quit, eu quero te dizer que nem tudo na vida de quem faz patchwork é bloco. Existem pessoas que são acumuladoras de tutoriais, acumuladoras de projetos, e elas têm pastas, porque elas imprimem tudo que elas acham na internet. E vão colocando em pastas, porque ela gosta de colecionar. Ai, olha ai, eu sei o bloco tal, e eu sei esse bloco. E bloco que é bom, a pessoa não faz nenhum. Ela só acumula projetos, não faz nada. Vídeo, YouTube, ajuda as pessoas? Sim. Pro bem e pro mal. Às vezes sim, é verdade. Não é? É legal assistir vídeos e eu ensinei vários blocos, várias dicas, várias coisas durante o ano. Mas nada disso aqui, Just Quilt inteiro, não substitui a amiguinha que mora lá no Acre. Deve ter alguém que assiste Just Quilt no Acre. Nossa, por favor, se tiver, comente aqui agora que a gente quer saber. Por favor. Então a pessoa que mora lá no Acre, tudo isso aqui, todos os vídeos de Just Quilt não substituem a pessoa fazer aula com uma professora lá no Acre, né? Então não substitui a aula presencial, você precisa ter um professor de patchwork, porque ele vai te dar instruções, ele vai te ajudar de maneira real, concreta, no dia a dia, coisas que eu não consigo ensinar em poucos minutos de vídeo. Exatamente. Olha que eu falo muito que o coitado do Kendi, beijo editor gato, que ele edita loucamente. Eu falo muito, não é mesmo, diretor? Só um pouquinho. Nada disso aqui substitui um professor, então é importante que todas essas dicas sejam um complemento nas aulas que você faz presencial com o professor aí na tua cidade, ou se você estiver aqui em São Paulo com os professores da tua cidade, ou se você vive no Ipiranga ou proximidades comigo, claro, porque eu também dou aulas de patchwork aqui no meu estúdio. Então, a dica que eu quero te dar hoje é que se você não tem professor, não tem motivação, se você não tem o que mais? Você não tem nada, você tem pano, tem pano. Isso aqui é a sua chance. Para fazer uma colcha de patchwork, você precisa de... Tecido. Basicamente, precisa parar com esse barulho de bala no bolso. Ai, que incômodo que isso me dá. Porque o patchwork, ele nasceu de quê? Não tenho tecidos, tenho que remendá-los para ter um tecido maior. E aí que a gente acaba colocando blocos, motivos geométricos para dar uma graça a tudo isso. Então eu quero te mostrar 3 exemplos de projetos que eu fiz que não tem bloco, que eu simplesmente juntei retalhos naturalmente, eu coloquei lá um plano de corte, mas são coisas que eu montei e que você também em casa pode desenhar. Você que sempre reclama que por que eu só trabalho em polegada? Faça em centímetro, corte tecidos, faixas, e aí você pode também montar os seus quilts sem blocos, utilizando as ferramentas, os tecidos que você tem. Deixa a criatividade fluir. Exatamente. Vamos mostrar, diretor? Vamos lá. Esse quilt aqui, ele é um quilt que não tem projeto. Ele tem um mundo de retalhos de toda a minha vida e simplesmente eu fui juntando, não tem plano de corte, não tem nada. Fui juntando um monte de retalho para montar esse topo. Esse projeto aqui, esse quilt, ele já é de um projeto meu freeway que eu tenho lá no meu site, fadion12.com, que ele também não tem essa construção de ter blocos, mas ele tem simplesmente retângulos o tempo inteiro que formam esse topo aqui, mas também é um tipo de trabalho que não tem bloco. Então você consegue fazer peças que não exijam, que não tenha necessidade de construção de blocos. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é também um quilt que não tem blocos e, no entanto, ele não é menos quilt do que um quilt repleto de blocos, como um Stampler Quilt que tem um monte de blocos.
que é um topo que eu ainda não quiltei. Tudo tecido lindo, maravilhoso da Coats. Pura cremosidade de um kit que tem na minha loja chamado Seleções. Então o que eu fiz? Eu trabalhei o tempo inteiro com quadrados e retângulos. Retângulos brancos e retângulos coloridos, de estampados. Então sempre eu fui deixando igual, o mesmo tamanho dos quadrados é a soma dos dois retângulos. Então é isso, gente. Faça muitos blocos ou não faça bloco algum, junte retalhos, feito uma louca desvairada, e faça quilts infinitos, e venda tudo, ganhe dinheiro e enfim, doe para as crianças carentes de Ipiranga, para o diretor gato, para quem você quiser. E que terça-feira a gente tá aí com mais blocos, com bloco algum, com nada. A gente vai estar aí, né, diretor? Sempre aí. A gente tá sempre aí. E eu vejo você terça-feira. Beijo, tchau, tchau. E a gente dá quilts para bebês, a gente faz quilt para irmã, para tia, para avó, para mãe, para o seu próprio filho. Mas um erro muito comum das pessoas é que elas não etiquetam os seus quilts.